sim, que maravilha poder chegar com a nossa história da meia-noite de hoje, te abraçar com carinho, com respeito. Peraí, não é abraço assim não. Tem que ser, Paulinho, aquele abraço sonoro. Quero ganhar aquele abraço sonoro teu. Então lá vai, ó. Isso aqui é o meu abraço sonoro. Ó, e tem reco na costela. É o meu carinho por você. Como é gostoso a gente chegar através desse canal no YouTube e trocar essa nossa amizade, essa energia positiva, esse carinho. Tô fazendo companhia para muita gente que tá deitadinha na caminha. Opa, isso é bom. Tá na caminha? Que legal. Tem gente que tá no trabalho agora. Tem gente que tá no hospital, tá no hotel, tá na recepção de uma empresa, tá na portaria de um prédio, tá fazendo a sua limpeza como diarista, tá trabalhando como empregada doméstica, tá no escritório de advocacia, tá no consultório odontológico. Tem tanta gente agora trabalhando à frente de um computador. Tem gente que tá na maquininha de costura. Olha o ateliê de costura, quanta gente trabalhando. Que beleza, hein? Tem gente que tá naquela escola de pintura de porcelana. É isso. Tem gente que tá na academia de ginástica, fazendo aquela sua caminhada e com o seu foninho de ouvido. Isso é muito bom. Isso é bom demais. Quero mandar um beijo para essa gente que vem de zap. Não estamos jogando truco, mas vem de zap você também. Ô Paulinho, como é que eu vou de zap com você? Bem ao lado do título de cada história tem um telefone. 951336677. Esse telefone pertence a São Paulo. 0 operadora 11, portanto, 951336677. E através dele, você me manda o seu recadinho e participa aqui do nosso programa com muito carinho. Por exemplo, quero mandar um beijo para a Sheila de Atibaia. Peraí, a Sheila de Atibaia, ela é irmã daquela moça lá dos Estados Unidos da América, que tem mandado recadinhos aqui pra gente. Isso mesmo. Quer ver? Eu acho que é essa Sheila de Atibaia. Sheilinha, fala aí, meu amor. Fala aí, Sheila. Paulinho, aqui é a Sheila Watanabe de Atibaia. Queria agradecer por você dar o recado da Glaucia de Deus dos Estados Unidos, minha irmã. Eu tinha escutado o primeiro áudio dela, fiquei muito emocionada. Liguei pra elas acreditando que era ela que estava falando do seu programa. E acabei de escutar novamente o recado dela. Queria que ela soubesse que eu amo ela demais e que ela me emociona muito com esses áudios dela. Desculpa a emoção. Tá emocionado. Sinto muita saudade dela, amo ela, não vejo a hora dela vir embora pra casa. Beijo grande, Paulinho, por essa oportunidade. Espero que o meu recado também chegue pra ela, pra Ana também que tá lá. E a saudade é muito grande. Obrigada. Saudade é imensa. Por você estar participando nesses nossos momentos. Saudade, de alegria, de tristeza, de lembrança. E você faz parte da nossa vida. Muito obrigada, Glaucia. Te amo muito, Ana. Amo você demais. Beijo pra você. Fique com Deus. Ô, Sheila. Também, porque você nos proporcionam coisas muito maravilhosas, que esse canal do WhatsApp. E é super legal que a gente tem contato com as pessoas que a gente ama, mata saudades, escuta histórias, chora, fica brava. Parabéns pelo canal e continue sempre assim, com sua história linda, com seu carisma. A gente ama muito você. Um beijo grande no coração. Obrigado, Sheila. E Glaucia, lá nos States, e a Ana, e tanta gente maravilhosa, né? Maria Salete, como é que você tá, meu amorzinho? Boa pessoa, é Maria Salete. Estou muito emocionada, acabei de ouvir você pondo o meu áudio no rádio e estou muito emocionada, porque as palavras que eu disse a você são verdadeiras e que eu disse de Dona Elza, embora não as conheça. Um beijo para você, para sua equipe, que Deus te abençoe, que Deus nos abençoe e nos proteja. Beijo, beijo. Eu quero tranquilizar todos, Maria Salete, que todos os pedidos de oração que são dirigidos à senhora Dona Elza, a Mariana o faz com todo carinho. A Mariana manda esses recados e a Dona Elza nos responde lá com todo o seu amor também, viu? Quero agradecer um banner lindo que ele criou aqui para o canal, Jorge Santos Tufão de Santana. Ô Jorge, eu simplesmente amei. Depois eu quero alguns toques aqui de alguém da equipe, ou toques seus, Jorge, de como eu vou poder usar esse banner. Eu achei lindo, mas desculpe a minha ignorância com relação à informática, né? Eu ainda sou engatinho nessa área, sei tão pouquinho, nem alfabetizado eu fui ainda em informática. Então eu vou descobrir uma forma de usar esse banner que você criou aqui, tão bacana. Obrigado. Ô Maria das Graças Santos Libarino, como é que você tá, Maria? Boa tarde, tudo bem, Paulinho? Que é a Graça, Maria das Graças. Acabei de ouvir aí a história aí do homem. Vi o diabo e uma mulher de fé.
Me emocionei muito, chorei muito, viu, Paulinho? Porque essa história vai servir de exemplos para muitos, Paulinho. Vai servir de exemplos para muitos jovens de hoje que estão se envolvidos nesse mundo, achando que a droga é o paraíso. Eles falam que é o paraíso, deixa eu soluçar. Que a maconha é uma satisfação, que é uma adrenalina. Eu fico indignada, viu, Paulinho? O governo liberar a maconha, sabendo que a maconha é uma droga que vai levar muitos jovens à morte. Porque não fica só na maconha. A maconha, crack e outras que vem pela frente, né, Paulinho? Infelizmente, né, minha amiga? Que Deus derrame sobre todos esses jovens, meu Deus. A bênção, a cura, a proteção divina. Que não cai nessa adrenalina do diabo, que isso é a adrenalina do diabo, a espeta do diabo, isso aí. Que a partir do momento que a mãe vê um filho ir nessa vida, mata ele, porque é matando a mãe também, né, Paulinho? É muito triste, sem explicação. Uma boa tarde, Paulinho, fica com Deus. Amém. Você também tem toda a razão, viu, Maria das Graças Santos de Ibarino? Um beijo pra você, família de Ibarino. E tinha um canarinho cantando pertinho de você, fazendo fundo musical. Que fundo musical de um canário, né? Pra você, né, minha amiga? Rosilda Mineirinha. A Rosilda é das Minas Gerais. Ô, Rosilda, fala, vida. Oi, Paulinho, boa tarde, tudo bem? Tudo. Nossa, que grande prazer falar com você, viu? Prazer é meu. Há muito tempo, tá? Eu moro aqui em Paraguaçu, Minas Gerais. Paraguaçu? Paraguaçu Paulista, né? Uhum. Mas aqui é Minas. E Paraguaçu Mineiro. Eu faço ternos. Aqui é a cidade do terno, se você sabe. Mas aqui tem muitas fábricas de ternos e eu faço ternos em casa. Então eu ouço você pela internet. Eu fico a tarde toda ouvindo, tá? E pra mim é um grande prazer, tá bom? Um grande abraço. Eu estou sempre te ouvindo, tá certo? Até mais. Um grande abraço. Tchau. Você vê como é que é vivendo e aprendendo. Ô, minha amiga querida Rosilda, Minas Gerais, de Paraguaçu Mineiro. Tem Paraguaçu Paulista, tem, mas esse é o Paraguaçu de Minas. E ela disse-me que é a terra do terno. Ela faz terno. Olha que bacana. Que o nosso amor seja eterno. Viu, Rosilda? Que a nossa amizade seja eterna. Quero um dia ir conhecer Paraguaçu Mineiro, é a terra do terno. Até porque estou precisando de um. Um terninho bem cortado assim. Opa, quero ir aí. Vou conhecer, viu, Rosilda? E quero convidar meus queridos ouvintes que fazem parte desse canal lindo, que um dia estejamos lá em Paraguaçu, a terra do terno, para conhecer, se não o amor eterno, conhecer o terno com o qual você irá numa cerimônia importante. Obrigado, viu, meu amor, Rosilda? Um beijo para você. Gente, convite especial que eu quero fazer para quem queira se tornar membro aqui do canal. Paulinho, eu quero ser membro do teu canal, Paulinho. Quero entrar. Como é que eu faço? Simples. Deixa eu registrar aqui as pessoas que estão entrando com esse objetivo, com esse fim. E dizer o quanto que eu devo para essas pessoas. Kelinha! Ô, Kelinha! Ela é prêmio, a Kelinha. A Kelinha, a Zero Days, como diz o YouTube, ela está como primeira, ela voltou a ser assinante, a Kelinha. Já era, né, Kelinha? E voltou a ser. Que bom, minha amiga. Muito obrigado. VIP, Santa de Jesus Viana, ela é VIP auditório. Que legal, Sandrinha. Como eu estou feliz por você. Muito obrigado, minha amiga. Eu vibro, sim. Eu tenho um coração que é de pura gratidão por essas pessoas que se tornam membros do canal. Que força que vocês me dão. Vibro mesmo, Sandra. Obrigado por tudo, meu amor. Elaine Cristina voltou a ser assinante a Zero Days. Elaine, ela é prêmio e voltou a ser assinante do canal. Ô, Elaine, que bom isso, né? É a pessoa que já foi e reitera a vontade de ser assinante. Ivone Vierne, muito obrigado, ele é prêmio. Music Fest Tub voltou a ser assinante há 3 dias. E a Regina Sintra está aqui firme e forte. Ô, Paulinho, por favor, eu quero ser membro, mas como é que eu faço, Paulinho? Primeiro, quanto que paga? Gente, é um preço assim simbólico, tá? É R$ 6,99 por mês que você contribui com o canal, colabora para o crescimento do canal. É um preço simbólico, mas eu sou o primeiro a reconhecer
que para muita gente faz falta. Então não precisa ser membro do canal. Você só o será se realmente tiver essa tranquilidade, essa vontade, esse desejo e puder, tá certo? Então, sendo assim, abaixo do vídeo, todas as instruções do YouTube de como você faz para ajudar o nosso canal a crescer, a prosperar, a melhorar, a manter. Mariana, né, Mariana? A Mariana que manda aqui os nossos recados todos e responde a vocês. Mariana, você é um amorzinho, viu? A Mariana tem mandado também os recados para a senhora Dona Elza sobre as orações e os pedidos de cada um de vocês. Perfeito? Use e abuse do nosso canal. Seja membro. Gente, não posso mais perder tempo não, senão o pessoal reclama muito. Então eu vou aqui para nossa história da meia-noite. E hoje eu vou contar a história do Bernardo Consolação. Antes de tudo e mais nada, eu vou começar a história do Bernardo, mas eu queria justificar o apelido do Bernardo. Por que ele é Bernardo Consolação? Porque ele, na função dele de coveiro, muitas vezes ele ficava confortando as pessoas que enterravam seus entes queridos. Entenderam? Então a pessoa acabava de sepultar o seu ente querido, o Bernardo ficava ali, dando um conselho, passando uma força. Então o pessoal da cidade passou a ter um grande respeito pelo Bernardo e passou a chamá-lo assim, Bernardo da Consolação, Bernardo Consolação. Bernardo, hoje está tudo pronto e eu vou contar então a sua história, Bernardo. Prepare o seu coração para as coisas que eu vou contar, porque a história acabou de começar. Meu querido amigo Paulinho Boa Pessoa, sou eu, o Bernardo Consolação. Eu espero que, a meu pedido, você tenha explicado a seus ouvintes o porquê desse meu apelido. Olha, eu trabalhando enquanto coveiro, olha, Paulinho, eu confesso a você que eu já vi tanta coisa nesse tempo. Até porque eu completei 18 anos como coveiro. Não é brincadeira não, Paulinho. É um tempo realmente grande. 18 anos. Mas dentre todas as coisas que vi e vivi, nada pode ser comparado ao que aconteceu e não faz muito tempo. Eu estou há 18 anos nisso. Eu tinha 17 já quando esse fato se deu. Aquele dia era um dia normal de trabalho. Então eu fui comunicado que deveria seguir a minha rotina. E eu estava cavando, cuidando das lápides, fazendo reparos em alguns túmulos. Isso eu faço quando necessário. Inclusive, eu tenho o meu horário de trabalho aqui no cemitério, que são 8 horas por dia. Quando eu bato o meu ponto, que eu fechei as minhas 8 horas, a pedido de algumas famílias eu faço muito trabalho extra. Então eu até estico o meu tempo aqui no cemitério, e acabo estendendo meu tempo. Às vezes eu fico até de noite aqui no cemitério, fazendo um serviço ou outro como reparo em túmulo. Eu até comprei um forte farolete. Esse farolete ilumina bastante e me dá essa condição de fazer esse serviço muitas vezes durante a noite. Mas eu tinha completado já 17 anos como coveiro, quando naquela manhã veio a ordem de serviço para que eu preparasse uma cova para um sepultamento. Eu tenho os meus companheiros que me ajudam a cavar a cova, como de costume. Eles já tinham feito o grosso do trabalho. Eu estava nos finalmente e fiquei sozinho ali, naquele trabalho final, sabe? Eu estava sozinho. E aproveitando aquele silêncio e a própria paz do cemitério, que para muitos é um lugar sombrio, mas para mim, na verdade, sempre foi um refúgio, aqui um particular.
Eu conheço muitas pessoas aqui, moradoras da nossa cidade, que passam horas do dia no cemitério em busca dessa paz e dessa tranquilidade. O cemitério, para quem não sabe, tem esse poder. Não é um lugar triste. Tem muita gente que encara o cemitério apenas como sendo um lugar muito triste. Sim, para alguns talvez até exista essa razão. Mas também há que se pensar que o cemitério é um lugar para reflexão. Era exatamente o que eu estava fazendo naquele instante. Depois de algumas horas de trabalho, eu estava com a minha pá, o buraco já estava bem aberto, o trabalho mais pesado foi feito pelos ajudantes, e como eu disse, eu estava nos finalmente, e de repente a minha pá bateu em algo duro. Eu fui bater assim com a pá, bateu em algo contundente. Eu achei de início que fosse uma rocha. Isso acontece. Às vezes uma pedra que já foi enterrada ali por algum motivo ou outro, ou então uma rocha da própria natureza do lugar. Isso não é incomum de acontecer, não. Não é. De vez em quando acontece. Então quando eu bati com a pá e eu senti aquela coisa dura, parecendo uma rocha, eu ia continuar cavando. Mas ao continuar cavando, eu percebi que não era pedra. Não era não. Era algo mais estranho do que propriamente uma pedra. Então eu fui limpando a terra ao redor e o que eu vi me gelou até os ossos. Eu encontrei um velho vestido de noiva enterrado ali junto com um esqueleto. O vestido, ele estava todo sujo, sabe? O vestido, lógico, estava debaixo da terra, sujo, rasgado, desbotado pelo tempo. Os restos mortais estavam em péssimo estado, quase que se desintegrando ao toque. É que eu bati numa parte mais dura de osso. Quem enterraria uma noiva ali, em uma cova rasa e sem qualquer identificação? Aquela situação não fazia sentido, porque ali era para mim uma parte nova do cemitério, onde eu estava cavando. Aquela cova que estava sendo aberta receberia um outro defunto, não demoraria muito tempo. E uma coisa que eu sou obrigado a reconhecer: apesar de estarmos numa cidade média, o cemitério tem as suas regras que são rígidas sobre os sepultamentos, sobre os enterros, as sepulturas de uma maneira geral, e aquilo claramente não estava seguindo nenhuma delas. Então eu senti um frio realmente na espinha. Eu não sou de me assustar fácil, mas aquele achado me deixou bastante inquieto. Eu olhei ao redor, estava sozinho. O silêncio daquele cemitério, ele parecia agora até mais pesado, como que se o lugar inteiro estivesse observando o que eu estava fazendo. Era como que se todo mundo estivesse vendo que eu tinha batido com a minha pá em restos mortais, ossos daquilo que outrora fora uma noiva. Eu decidi que eu não podia simplesmente ignorar aquilo, não podia mesmo. Imediatamente eu procurei a parte de administração do cemitério. E aí eu fui até o meu chefe, seu Martinez. Ele
me ouviu, eu relatei para o seu Martinez o que havia acontecido. Contei para ele, ele é argentino, o seu Martinez, e ele tem assim, um sotaque bastante carregado. Eu contei para ele. Ele teve alguma dificuldade de entender tudo que eu estava falando. Ele tinha de fato essa dificuldade, mas eu expliquei para ele: seu Martinez, foi assim, eu estava cavando, de repente eu contei para ele como eu contei para vocês aqui. E ele, que era meu superior, seu Martinez, ouviu com atenção e ficou preocupado. E depois de uma breve conversa, ele me deu uma orientação que eu achei assim um tanto ou quanto estranha, até duvidei que eu tivesse entendido. Volto a dizer, seu Martinez, ele era argentino, ele tinha um sotaque muito carregado. Eu pensei, será que eu entendi direito o que ele me falou? Ele disse assim: faz o seguinte, foi o que eu entendi. Você pega o que você encontrou e você vai reenterrar. Quer dizer, você vai enterrar de novo o corpo dessa pessoa num outro lugar. Pode ser num lugar mais afastado. Não tem problema, porque essa nova cova daqui a pouquinho vai receber. Aí ele me deu até o nome da pessoa que estava vindo para ser sepultada. Eu não sabia se eu tinha entendido direito, porque eu não achei que fosse a informação mais correta para ser entendida. Eu perguntei para ele: deixa eu ver se eu entendi, seu Martinez. O senhor quer que eu pegue lá os restos mortais do que seria essa noiva e enterre mais no fundo, assim, do cemitério? Eu falei até com um certo cuidado, porque eu tive a impressão de que talvez eu não tivesse entendido direito. Porque em todos esses meus anos de trabalho, e eu tinha já 17, eu nunca tinha escutado aquilo, e nem o Martinez, meu superior, falar daquele jeito comigo. O senhor Martinez apenas me disse que aquela era a ordem. E ele falou: siga. Aquele jeito assim argentino de se adaptar ao nosso português. Sai um portunhol, né? Siga. Ele fala: vamos. Era mesmo que siga, vamos. Havia algo na maneira como ele falou que me deixou assim desconfortável. Mas como ele era meu superior, vamos, eu obedeci. Então eu voltei ao local com uma sensação de peso assim no peito, porque a gente tem que ter muito respeito por aquilo que encontra. E aquilo era um cadáver, tudo bem, só os ossos, e ainda assim já bastante, sofreu muita erosão do tempo, já não estava assim no estado mais perfeito, nem estado ósseo perfeito estava. Com cuidado, eu peguei aquilo tudo e eu reenterrei aquele corpo, mas de uma maneira mais digna que eu podia. Abri uma nova cova, não tão rasa. O local ficava num canto mais afastado, assim, nos fundos do cemitério, onde pouca gente ia, até porque era uma parte mais nova do cemitério. Ali praticamente não tinha ninguém mais enterrado. E durante todo o processo, eu não conseguia tirar da minha cabeça a imagem daquele vestido de noiva. É incrível, mas havia uma renda naquele vestido, que por mais tempo que aquele corpo tivesse sido sepultado ali, aquela renda se manteve. Eu não sei que tipo de tecido era aquele, se um nylon, eu não consigo determinar, mas ele resistiu. E o esqueleto. Então aquilo ficou na minha mente, mas também ficou na minha cabeça que algo estava errado. Então, nos dias seguintes ao reenterro daquele corpo, bom, primeiro quero dizer que depois chegou novamente o outro corpo que foi sepultado no lugar que eu encontrara a noiva. Isso tudo aconteceu e a vida seguiu. Então, nos dias sequentes ao reenterro da noiva, a vida no cemitério voltou ao normal, ou pelo menos foi o que eu pensei. Eu continuei com as minhas tarefas diárias,
tentando afastar o desconforto que fora a descoberta daquela noiva. Aquilo havia mexido comigo, havia causado alguma coisa estranha em mim, e mais estranheza ainda me causou a ordem que eu recebi do seu Martinez. No entanto, não demorou muito tempo para que as coisas começassem a ficar mais estranhas ainda. Me lembro claramente. Naquele dia, eu havia fechado um serviço, já estava se aproximando o dia de finados, então começava a aparecer muito trabalho para reparo de túmulos. Então eu cumpria a minha hora, eu ia lá marcar o meu ponto, marquei o ponto para o seu Martinez ver, 5 horas da tarde, era o meu horário de saída, marquei o ponto. Então ali eu já estava livre do meu trabalho. Mas eu não saí do cemitério porque eu tinha os túmulos para fazer os reparos. Então eu fui ficando até que a noite avançou. E eu fiquei mais ou menos nesse cemitério até, com o meu farolete, umas 8h30 da noite. Fiquei sozinho lá. O seu Martinez já tinha ido embora de muito, que eu tinha escutado ele ligar o Fiat dele, que fazia um barulhão para ir embora. O escapamento era aberto. Então eu sabia perfeitamente a hora que o chefe saía. E ele não era a última pessoa a sair de lá. Sempre havia mais um funcionário ou outro, e eu fiquei. Mais ou menos umas 8h30 da noite, eu terminei de fazer aqueles reparos. Aliás, não tinha terminado tudo, mas estava ficando muito tarde, teria que voltar para casa, teria que tomar o meu banho, jantar ainda. A minha mulher estava me esperando, embora ela soubesse que eu estava ganhando um dinheirinho extra e me apoiava nisso. Então, na hora que eu fui caminhando para fechar o portão principal do cemitério, ao longe eu vi uma figura pálida entre as lápides. A princípio, eu pensei que fosse um visitante retardatário, alguém que foi ao cemitério e não saiu a tempo. Como estava se aproximando de novo o dia de finados, alguém que pudesse ter vindo de fora e precisasse aproveitar o tempo no cemitério. Eu pensei nisso tudo. Como eu estava com o farolete que eu havia usado para os reparos nos túmulos, eu, com esse farolete na mão, eu fui até a essa pessoa para avisar que eu era a pessoa responsável por fechar o cemitério. O cemitério precisava ser fechado, pelo menos no interior é assim. Então, conforme eu me aproximava, a figura daquela pessoa foi ficando mais nítida. E eu vi que era uma mulher, mas não era apenas uma mulher. Era uma mulher vestida com um vestido de noiva sujo e rasgado, muito semelhante ao que eu havia encontrado não tinha muito tempo. Aquele era um vestido parecido com aquele. Quando eu vi aquela mulher, o meu sangue congelou nas minhas veias. Ela estava de costas para mim, os ombros sacudindo como se ela estivesse chorando. Sabe quando uma pessoa chora de costas para você? E você vê que os ombros, eles estão balançando na medida, no ritmo do choro. Foi assim que eu a vi de costas. Então, eu, com todo cuidado, com o farolete em mãos, fui me aproximando mais e chamei por ela. Embora eu não soubesse o nome, eu falei: moça. Foi assim que eu a chamei: moça. Como ela não respondia, eu queria que fosse uma coisa mais direta a ela. Então eu falei: noiva. Quando eu estava a poucos metros dela, ela parou de chorar. E aí ela virou-se lentamente para o meu lado. E o que eu vi foi uma visão
aterrorizante. O rosto dela estava pálido, desfigurado, os olhos fundos e tristes. Antes que eu pudesse fazer qualquer coisa, ela desapareceu, como se tivesse se dissolvido no ar. Eu fiquei completamente paralisado, sem acreditar no que eu havia acabado de ver. Eu fiquei muito assustado. Há uma torneira do cemitério que não estava muito distante de mim. E eu precisei abrir aquela torneira para passar um pouco daquela água no rosto, para recuperar o fôlego e jogar um pouco daquela água na minha boca. Foi assim, sabe, que eu voltei para minha casa naquele dia muito abalado. E, obviamente, foi uma noite muito difícil, porque eu nunca tinha me deparado com nada assim, com 17 anos de trabalho naquele cemitério. Eu não consegui dormir direito. Na manhã seguinte, eu saí de casa decidido. Eu não tinha falado nada com a minha esposa. Eu não queria levar nenhum susto para ela, nenhum medo. Mas eu precisava conversar com o Sr. Martinez, com o argentino, o meu chefe. Então eu cheguei no dia seguinte, lá no trabalho mais cedo, e encontrei o Sr. Martinez. E eu falei para ele o que havia acontecido comigo. Sr. Martinez, ele me olhou com uma expressão séria e falou para mim: ignore. Foi apenas coisa da sua mente, cabeça. Foi por causa daquele achado recente seu. Ele justificou assim: ignore. Eu tentei seguir o conselho do Sr. Martinez, mas acontece que as aparições daquela noiva persistiram. Ela continuou a me aparecer, inclusive nos dias que se sucederam. E era sempre à noite, só que tinha um detalhe. Daquele dia até finados, eu teria que fazer muitas horas extras para dar conta dos trabalhos que eu havia pegado para fazer. E sempre à noite, mais ou menos naquele horário, eu via a noiva chorando, só que em diferentes partes do cemitério. Eu procurava evitar aonde eu tinha visto uma vez, ela acabava aparecendo em outro lugar. E era sempre assim, de costas. E quando eu olhava de costas, eu via que o ombro balançava num sinal evidente de que ela chorava. Houve um momento que eu até escutei o som do seu choro. Mesmo sem vê-la, desta vez eu não a vi, mas eu ouvi o som do seu choro. Essa situação, ela foi me deixando muito perturbado. E o pior é que eu não queria me abrir com a minha mulher. Eu não queria levar esse susto, esse medo para ela. Aquela era a minha profissão e eu sabia, até pelo menos meus 17 anos de trabalho, eu sabia muito bem dividir o que ficava enterrado no cemitério e o que eu deveria levar para minha casa. E eu fui ficando, com medo de trabalhar à noite. E aí eu comecei até eu tinha fechado um monte de reforma de túmulo. E eu comecei a repassar, eu comecei a chamar o Zé Pedreiro. Ele era um amigo querido, e eu comecei a pedir ajuda para o Zé, para ele ir durante o dia no cemitério e fazer aqueles reparos dos túmulos para mim. Então eu
Eu comecei até a atrapalhar a minha vida financeira, porque eu deixei de ganhar aquele extra com isso tudo. E muito perturbado. Eu estava precisando de respostas. Eu precisava ouvir uma explicação. A situação me deixava cada vez pior. E eu com medo de trabalhar. Foi quando resolvi buscar informações sobre alguma história que envolvesse uma noiva sepultada ali. Mas nos registros oficiais do cemitério, eu não encontrei absolutamente nada. Então, o senhor Henrique. Senhor Henrique era o coveiro já aposentado. Senhor Henrique, ele era um homem de 90 anos. Ele fora o primeiro coveiro que se tinha notícia daquele cemitério. Eu sabia onde ele morava. E naquele dia, assim que eu saí do cemitério, eu resolvi passar na casa do senhor Henrique. Ele era o mais antigo. E repito, um senhor de 90 anos. Ele começou a me ouvir. Comecei a me abrir com ele. E depois de um certo tempo, o senhor Henrique, ele tinha o hábito de fumar cachimbo. Ele estava fumando cachimbo naquele dia. Enquanto ele dava umas baforadas no cachimbo, de repente ele bateu a mão na minha perna e me disse, do jeito simples que ele tinha de dizer as coisas: ô Bernardo, eu vou te contar uma coisa, mas você me promete que você me deixa fora disso, não comenta com ninguém não, viu? Mas, diante do que você está sofrendo, com o aparecimento dessa noiva, eu preciso te contar uma coisa, mas não me envolva nisso, tá? Como é que a noiva aparece? Eu expliquei para ele que ela aparecia sempre chorando, eu a via de costas, e quando ela olhava para mim, os olhos eram tristes e vazios. E às vezes eu nem a via, mas eu escutava o seu choro ecoando pelas lápides. Sentia o seu olhar me seguindo, mesmo quando eu não conseguia vê-la diretamente. O ambiente que antes no cemitério me era tão familiar e até reconfortante, havia se tornado num pesadelo constante para mim. Foi quando então o senhor Henrique contou aquela história para mim. Bernardo, isso faz tanto tempo. Você só não pode citar que fui eu que te falei, porque até hoje eu tenho medo disso. Mas é incrível você me procurar para relatar o que você está vendo. Tem muita ligação com tudo que eu vou lhe contar. Faz muito tempo, muitos anos. Aquele tempo, pra você ter uma ideia, eu ainda nem tinha 30 anos e eu já estou agora com 90. Faz muito tempo. Havia uma moça de nome Abigail aqui na cidade. Essa Abigail, ela ia se casar com um rapaz aqui do lugar, mas era mais velho que ela, era fazendeiro, era um homem rico. E esse casamento dessa Abigail com esse fazendeiro foi coisa arranjada pelo pai dela. Foi o pai dela que acertou tudo, porque ele tinha uma dívida muito grande com esse fazendeiro e a filha dele era tão bonita, essa Abigail, que ele ajeitou o casamento com ele, com esse fazendeiro. Mas tinha um rapaz, esse rapaz era Pedro, e o Pedro era apaixonado nessa Abigail. E a Abigail também era apaixonada pelo Pedro. E eles mantinham um caso às escondidas do futuro marido. E o que aconteceu foi que uma pessoa invejosa, parece que foi uma prima dela mesmo, dessa Abigail, que acabou fazendo a fofoca. Sabedora de que a Abigail saía com esse rapaz, Pedro, ela contou pro fazendeiro que ia casar com a Abigail,
sobre tudo que se passava. E foi no dia do casamento, se acredita, que esse fazendeiro contratou um capanga. Enquanto ele esperava pela moça no altar, esse capanga foi na porta da igreja e matou a moça vestida de noiva. Matou com um tiro de garrucha direto no coração da moça. Foi assim até que fez a encomenda o fazendeiro. Se acredita que do jeito que essa moça caiu, essa moça foi colocada no caixão e a parte do sangue do vestido acabou sendo coberto por muita flor, por muita rosa. O incrível é que todo mundo sabia que o mandante do crime era o fazendeiro. Mas ele esteve no velório chorando, inconformado com o que acontecera com a sua noiva, quando a verdade todo mundo conhecia, mas ninguém tinha peito para acusar aquele homem. Ninguém teve peito, nem o pai dela. E ela foi sepultada daquela forma. E foi sepultada num túmulo chique de lá. Depois eu vou te mostrar que túmulo que é. A família não posso revelar, que é muito conhecida e rica aqui da cidade e da região. E o que aconteceu foi que eu, estando lá como coveiro, esse Pedro, dias depois da morte dela, por amor, desenterrou essa moça. E ele já estava conseguindo quase que sair do cemitério com ela. E nós surpreendemos esse rapaz exatamente no flagrante crime que ele estava cometendo, de vilipêndio contra esse cadáver. Nós recuperamos a moça, mas a pedido da chefia, nós sepultamos numa parte erma do cemitério. Aliás, uma parte que a gente nem pensava que fosse virar cemitério e hoje já virou. Foi lá que ela foi sepultada. E você tem razão. A cova nem foi profunda. Fui eu quem fiz. Foi uma cova mais ou menos rasa, que era só para dar conta do sepultamento da moça e a história parar por aí. Tinha sido pedido das próprias autoridades da cidade. E a história tinha acabado assim. E eu achei que essa história ficaria para sempre nisso. Até que agora você me procura, dizendo que você achou. É o corpo da Abigail. É ela que está te aparecendo. Tenho certeza disso. Olha, vamos fazer o seguinte. Bernardo, eu vou mais tu até o padre e a gente vai encomendar umas missas para ela. O espírito dela está precisando de paz. É exatamente o que ela precisa. E assim, eu e aquele senhor, seu Henrique, fomos até a igreja local de São Judas Tadeu e encomendamos ao senhor vigário missas em sufrágio à alma de Abigail. A partir dessas missas, nunca mais eu vi absolutamente nada de anormal naquele cemitério, onde permaneço e chego aos meus 18 anos de trabalho. Mas este fato que se deu há coisa de um ano foi marcante demais na minha vida. Por isso, hoje eu resolvi te escrever, para dizer que há muitos mistérios ocultos entre o céu e a terra. Esse seu Martínez, o senhor argentino, ele sabia dos fatos. Para ele, isso não era novidade, porque isso foi passado de diretoria para diretoria. Ele sabia do que havia acontecido há anos atrás com essa moça. Quando eu relatei para ele o acontecido, ele praticamente já se sabia do que se tratava. Foi por isso que ele me tratou daquela forma e pediu que eu a sepultasse mais ao fundo ainda do cemitério. Apesar de eu ter dado a ela uma sepultura digna,
Aquela alma reclamava por orações, e foi o que ela obteve. Depois disso, juntamente com o Sr. Martins, aconselhados que fomos pelo Sr. Henrique, fizemos, naquele lugar que eu a sepultei, um túmulo especialmente para ela. Só que não colocamos o nome exato dela. Naquela sepultura mandamos fazer uma lápide. Foi pedido do Sr. Martinez, o argentino. E escrevemos na lápide Novia Abigail. E logo abaixo do nome, Descanse em paz. Praticamente todas as semanas eu fico diante dessa sepultura e faço ali as minhas orações, para que essa alma descanse verdadeiramente em paz. Essa era a história que eu tinha para contar, e aguardarei, por parte dos senhores, muitos comentários. Je veux